Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um objeto muito interessante, de nome meio complicado. Que objeto é esse? Eu até vou ler aqui porque ele é complicado. Ele é o objeto estelar C 2025 V1 Borisov. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e principalmente muita esperança, porque o mundo de regeneração está se aproximando velozmente. Isso é o que diz a nossa espiritualidade e os nossos irmãos estelares elevados, né? E também vou continuar, gente, pedindo a todos vocês que continuem a orar, pedindo pela paz no mundo, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidas ainda pelo umbral. E também, gente, vamos continuar orando por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que essa imensa quantidade de energia deletéria que restou nessas cidades possa ir sendo transmutada em energia positiva, de forma a dar uma aliviada nas populações que habitam essas cidades, né? E, por fim, gente, vamos pedir pela anulação desse plano perverso aí da elite trevosa e que isso seja anulado, porque o que eles desejam é realmente influenciar todos os encarnados trevosos para que se estabeleça no planeta o maior caos, a maior confusão possível. Então vamos continuar orando, porque nós temos um grande aliado nosso, que é o nosso diretor planetário, que com certeza somente vai permitir que aconteçam as coisas necessárias ao alavancamento na evolução espiritual de muitas pessoas, tá? Mas vamos lá. Hoje vamos entrar no tema, né, do vídeo, gente, e que é muito interessante, que é esse tal objeto estelar C 2025 V1 Borisov. E o que nós temos é o seguinte: ultimamente nós temos tido uma grande quantidade de objetos observados no nosso sistema solar e muitos ouvintes têm nos enviado perguntas sobre esses objetos. Então hoje nós vamos destrinchar esse assunto. E a primeira pergunta recebida foi justamente sobre esse tal objeto C 2025 V1 Borisov. E a entidade luminosa que se apresentou começou a sua explanação sobre o assunto. E ela diz: então agora você está querendo saber sobre esse novo objeto que surgiu entre a Terra e o 3 e Atlas? Pois bem, esse objeto, presta atenção no que ele vai falar, esse objeto, ele é uma nave da Federação que se materializou para que a tripulação do 3 e Atlas a visse. E assim que ela foi vista, ela ficou um tempo e ela foi vista não só
pelo 3i Atlas, como por nós também, ela simplesmente se desmaterializou, refluindo para uma dimensão mais elevada, porque eles são transdimensionais, então as dimensões mais elevadas são mais confortáveis para eles, né? Então, o Borisov, né, se desmaterializou, mostrando à tripulação do 3i Atlas que existem muito mais naves da Federação e da Confederação do que eles supõem. Isso aqui, gente, no nosso sistema solar. Esses seres que tripulam a 3i Atlas, vocês já sabem que eles não são elevados. Eles são de uma raça que não é elevada moralmente, tá? E eles são físicos, como nós, são 3D, tá? A morfologia deles é diferente da nossa, mas eles são físicos. E como eles são físicos e não elevados, eles não conseguem ver a frota da Confederação, nem as naves da Federação, e também não enxergam as gigantes cargueiras que estão orbitando o nosso planeta, nem as centenas de naves interdimensionais que estão orbitando o nosso planeta nesse momento. Porque eles são que nem nós também não enxergamos, porque essas naves todas, elas são de seres transdimensionais, elas operam em outra frequência vibratória, em outro padrão dimensional diferente do nosso, né? Então, o que acontece? Como esses seres não são elevados e não enxergam as naves, eles, por conta disso, pensam que a Federação Galáctica está blefando com eles. Então, o que a Federação fez? A Federação deliberou que uma das naves da frota se fizesse visível a eles, para que então eles verificassem ali, olho, né, que o sistema solar possui proteção ativa da Confederação e da Federação Galácticas. Essas organizações, tanto a Federação quanto a Confederação, trabalham para a luz, vocês já sabem, de forma que elas evitam ao máximo qualquer tipo de conflito, né? Elas são poderosíssimas, detêm uma tecnologia muito, muito acima da tecnologia desses seres extraterrestres não elevados, tá? E por esse motivo, e somente por esse motivo, é que esses seres não elevados, eles respeitam a Confederação e a Federação, porque eles sabem que a tecnologia deles não chega aos pés da tecnologia da Federação e da Confederação, e que se eles tentarem peitar a Federação e a Confederação, eles vão se dar mal. É simples assim, tá? E aí, né, eu perguntei, porque é, né, aquela pergunta que não quer calar. Perguntei assim, por que é que, afinal de contas, esse pessoal da 3i Atlas ainda não se mandou do sistema solar? Eles ainda estão aqui, né, gente? Vão passar pertinho da Terra, né? Eu não sei esse vídeo, eu acho que quando esse vídeo for ao ar, eles já terão passado pelo ponto mais próximo aqui do planeta, que vai ser no dia 19 de dezembro, né? E eu então perguntei, o que eles estão fazendo aqui ainda que não foram embora? E a entidade, então, deu uma aula sobre o assunto, que foi que ela disse, falou assim, olha, minha filha, o pensamento trevoso, ele é cartesiano e é muito persistente. São características do pensamento trevoso que é universal.
um ser trevoso aqui ou em outro planeta, em outro canto do universo, vai ser sempre a mesma coisa. Eles são totalmente previsíveis naquilo que eles pensam, né? Então, o que acontece? Eles são persistentes porque, devido ao sentimento forte de orgulho que eles têm, que os impede de voltar atrás. Então, eles deliberam, mas eles custam a tomar a decisão de abandonar essa missão exploratória a qual eles se propuseram. Isso tudo, gente, por causa do orgulho, né? Porque o orgulho é difícil, né? Ter que voltar atrás, né? Dizer, a gente se mobilizou, saímos lá do nosso planeta, viemos aqui para a Terra e não vamos poder auferir o nosso lucro aqui por causa da federação e da confederação e nós vamos ter que ir embora, né? Então é difícil para eles dobrar esse orgulho, admitir que eles vão ter que pôr o rabinho entre as pernas e se mandar, porque se eles não fizerem isso, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser presos pela confederação e os planetas deles terão seus karmas coletivos agravados. A coisa funciona dessa forma. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, gente, dê seu like, clica no sininho, compartilhe o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho e se você não for inscrito, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. E a entidade continuou dando sua aula e falou o seguinte: olha, minha filha, se eles deliberarem por permanecer nesse plano ruim de tentativa de exploração junto a vocês aí no planeta Terra e não retrocederem, a sua tripulação será toda capturada, presa e o seu planeta terá o karma coletivo agravado por mais uma agressão injustificada a um planeta com tecnologia inferior, que é o nosso caso, que não teria como se defender da agressão deles, né? Então, eles sabem que devem retroceder, que precisam retroceder, mas o grande orgulho que eles possuem os está segurando na tomada da decisão de bater em retirada. Mas fiquem tranquilos, porque a federação e a confederação não permitirão que eles passem dos limites. E eu fiquei bem aliviada, né? Porque realmente, gente, não dá para confiar em trevoso. Trevoso é trevoso em qualquer canto do universo. Então, eles enganam, eles manipulam, eles mentem, é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Como nós também não somos lá muito elevados, a gente consegue compreender bem como é que funciona o sistema mental deles. Então, quando a entidade me disse que podemos ficar tranquilos, que a federação e a confederação estão acompanhando, estão de olho neles, eu fiquei bem aliviada, bem aliviada. E depois também eu fui pesquisar na internet melhor sobre também o objeto, que é outro objeto chamado C202R2 Swan, do qual nós também temos recebido muitas perguntas dos ouvintes, né? E o que é esse objeto? Esse objeto, o R2 Swan, ele é o mesmo objeto V1 Borisov? Foi uma dúvida que eu fiquei, né? Afinal de contas, né, gente, são tantos objetos que vêm aparecendo ultimamente que a gente fica até confuso, né? E a resposta que eu obtive na minha pesquisa foi a seguinte: diz que não.
O cometa C25R2 Swan e o cometa C2025V1 Borisov são dois objetos celestes distintos, ou seja, são duas coisas diferentes, tá? O R2 Swan, ele foi descoberto em setembro de 2025 por Vladimir Bezugli, acho que é assim que fala, usando imagens do instrumento Swan a bordo da sonda Sorro da NASA e da ESA, né? E ele é um cometa de longo período, cuja órbita o trouxe de perto do Sol e da Terra entre setembro e outubro de 2025. Então vejam bem, o R2 Swan é uma coisa, tá? E o C2025V1 Borisov é outra. O Borisov foi descoberto em novembro de 2025 pelo astrônomo amador Gennady Borisov. Embora inicialmente tenha havido especulações sobre a sua origem interestelar devido à sua órbita em comum, análises mais aprofundadas sugerem que provavelmente ele se originou na nuvem de Oort do nosso próprio sistema solar, tá? Para quem não sabe, a nuvem de Oort, ela não é o cinturão de Kuiper, tá? O cinturão de Kuiper, ele é um cinturão mesmo, ele é mais plano, ele acompanha a órbita meio que dos nossos planetas, e ele é composto assim por pedaços e restos de sistema solar ali, e ele origina muitos cometas, enfim, objetos que atravessam o nosso sistema solar. E ele é bem longe, ele é depois de Plutão que ele começa. Mas a nuvem de Oort, como o nome diz, é uma nuvem. O que é? Ela é esférica e ela, bem dizer, ela quase que abraça o sistema solar todo. Só que assim, gente, numa distância assim, é muito, muito mais longe que o cinturão de Kuiper, tá? Então, não confundam, tá? Não confundam, né? Então, o que nós podemos deduzir disso? Que o R2 Swan é realmente um cometa, ponto. Já o C2025 Borisov, que desapareceu, é uma nave da Federação, tá? Que apareceu e refluiu para a dimensão dela. É claro que a turma do deixa disso, né? Os negacionistas dizem que não, que é um cometa e que ele desapareceu por um efeito do Sol, mas o fato é que ninguém fala mais nada desse objeto, ele sumiu, tá? E assim eles vão engabelando a turma, né? Vão inventando, sempre os satélites do Elon Musk, a mosquinha espacial ali na câmera lá da máquina fotográfica, todas as imagens que surgem são borradas, ninguém consegue ver nada, é sempre assim, as coisas deles são desse jeito. Por quê? Porque não interessa a eles que a verdade seja realmente desnudada. Essa que é a verdade, né? E aí, eu então perguntei com quem eu estava tendo a honra de contatar, e a entidade que se apresentou era o nosso queridíssimo Asclepíades, que está sempre por aqui. Eles estão sempre nos acompanhando, né? Sempre assim, são entidades maravilhosas que militam nos altos círculos de Nossa Senhora, e eles se revezam, né? É ele, o Asclepíades, o Asclépios, que tem nome parecido com o dele, e o Clímaco, tá? Então sempre por aqui
nos auxiliando, protegendo a equipe do Segundo Império e dando aí um pouquinho da sua sabedoria para nós e nossas infindáveis perguntas, né? Porque, gente, é muita coisa que a gente não sabe, tem que perguntar. Então, eu sempre peço, né, com muito respeito. Às vezes eles não podem, às vezes, falar determinadas coisas para nós, mas dentro do possível eles sempre dão um plazinho, nos explicam e vão nos dando aí um pouquinho da sua sabedoria para que nós possamos compreender melhor tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? E ele falou, então, depois, né, se apresentou e tudo, né? E ele, inclusive, falou que eles trabalham aqui a pedido da nossa estimadíssima Nossa Senhora, que é a protetora aqui dos trabalhos da equipe do Segundo Império. Ela é a nossa grande protetora, né? E como protetora que ela pede, então, para essas entidades elevadíssimas ficarem de olho na gente, nos protegerem, nos ajudarem, né? Ela é maravilhosa, né, gente? É outro ser, assim, também que, nossa, maravilhosa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber essas diferenças todas, desses objetos todos aí, tenha ficado claro para vocês. Porque eu mesmo fazia confusão entre eles, falei, vamos estudar isso, vamos dirimir essas dúvidas logo, né? Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!